Olá, pessoal! Hoje estamos indo para a nossa última aula desse curso maravilhoso que a gente tem feito sobre milagres e parábolas de Jesus, com Marco Bechara. Graças a Deus, a gente vai recomeçar com outro curso, né, Marco? Em Isso. março, que é o curso sobre Joana de Ângeles. Então, Marco, muito bem-vindo. Todos Fátima, vocês muito namastê. bem-vindos. Deixe-me colocar a apresentação. Feliz Ano Novo para todos aí, que a presença do nosso Mestre Jesus esteja nos lares e nas mentes de todos vocês. Assim seja. Pronto. Todos vendo minha tela? Sim, Marcos, estamos vendo sim. Então vamos lá. Nós estamos chegando ao final desse curso, que na realidade, né, começou ano passado, e hoje nós vamos falar sobre as parábolas dentro daquela planilha de número 26 até a 34, ok? Então, vamos ver o que a gente vai ver hoje. Nós vamos iniciar com a parábola da torre e a guerra, depois a parábola da moeda perdida, o filho perdido ou filho pródigo, o gerente perspicaz, Rico e Lázaro, até que foi motivo de uma série, né, na Record, é uma história muito legal. O servo indigno, a viúva persistente, os fariseus e o cobrador de impostos e as 10 minas. Então, essas são as parábolas que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? Então, vamos começar com a terra, a torre e a guerra. Na realidade, essa parábola, muitos teólogos verificam que há duas parábolas nela. Uma que narra o construtor de torre e o outro que narra um comandante em uma guerra. Tá? E outros teólogos unem, porque ela está dentro do mesmo do mesmo capítulo e dos mesmos versículos, em Lucas 14, do versículo 28 ao 33. Então, repara, ela é curtinha. Então, vamos lá na parábola. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Repara, a continuidade dela é uma espécie de uma comparação. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 homens pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, eu até separei aqui para vocês verem porque muitos teólogos também acreditam que, na realidade, são duas parábolas. E os teólogos que, né, unificam, dizendo que é uma parábola só, o motivo é que eles falam que trata-se do mesmo assunto, tá certo? Apesar com exemplos diferentes, você verifica que é um caso, vamos dizer assim, de imprudência, né? Tanto daquele que vai construir a torre e não verificou se tem todos os insumos, né? Quanto o rei que vai para a guerra, que na realidade não sabe direito se o número de homens que ele tem vai poder combater aquele outro exército. Então, é por isso que muitos teólogos tratam como um só assunto, ok? Então, vamos à explicação. Aqueles
que se compromete com o reino de Deus devem fazê-lo somente depois de considerar cuidadosamente o custo antes do tempo. O que é esse custo antes do tempo? É a própria vida. Tá? Muita gente gostaria, né, de ser mais religioso, de estar mais afeto às coisas sagradas, porém, ele não dedica tempo, ele se ocupa com as coisas mundanas, com os conceitos de realização, com as posses e por aí vai, e acaba não se dedicando, né, da forma que deveria. Como eu falei, muitos teólogos consideram essa passagem como duas parábolas, uma do construtor da torre e a outra do rei que vai à guerra. A decisão de seguir Jesus deve ser ponderada. Não adianta a pessoa ser, vamos dizer assim, uma devota cega. Tá? Tem que haver racionalidade. A pessoa tem que ser ponderada, seguir conforme as suas possibilidades. Ok? Pois é uma batalha espiritual que exige os recursos totais do discípulo, ou seja, a renúncia de tudo o mais, principalmente do ego. E quando a gente fala que é uma batalha espiritual, porque toda vez que uma pessoa que está mais, vamos dizer assim, propensa às coisas mundanas começa a, vamos dizer assim, ter comportamentos mais espirituais, pode ter certeza absoluta que ela se torna alvo das trevas, tá? Porque os trabalhadores do umbral profundo compreendem que estarão ali naquele momento perdendo outro, vamos dizer assim, devoto, tá certo? Indo para Quiron. Então, quase sempre é uma batalha espiritual, acontecem coisas que vão sempre tirar você daquele caminho da espiritualidade. Então, o devoto, aquele que realmente quer seguir Jesus, ele tem que estar atento a isso, tá? Para poder superar essas dificuldades que vão ocorrer. O custo de ser discípulo de Jesus é alto e exige desapego dos bens, da família, às vezes, e até da própria vida mundana, ou seja, das realizações do ego, né? E tudo isso é em favor do Cristo, demonstrando um compromisso incondicional. E esse desapego das coisas mundanas, na realidade, significa um sacro ofício, sacrifício. Sacro ofício é o trabalho fora do templo. Tá? Então, sacro ofício. Então, o que é um sacrifício fora do templo? Não é só na casa espírita, não é só na igreja, não é só no centro de Umbanda, tá? É em toda a sua vida, em todos os comportamentos que cercam você das relações humanas, né? Por isso que na realidade, um sacrifício, porque vai haver muita negação, muito engolir de sapo, tá? Muito disciplinar e domar o orgulho, né? E basicamente o teu ímpeto, né? Às vezes de responder, aquelas pessoas que são muito emotivas, que têm a língua ferina, por muitas vezes, né? Gostam de dar respostas na hora, e, na realidade, para você realmente seguir Jesus, às vezes você tem que engolir o sapo, porque mais sábio é aquele que se cala. Então, o sacrifício do ego é uma realidade para que você possa realmente estar na seara do Mestre Jesus. E você só consegue isso quando você inicia a sua transformação moral, que é o que nós espíritas chamamos de reforma íntima. Então, para quem não fez ainda a reforma íntima, tá? A reforma íntima é uma coisa que você faz, eu comecei a fazer, eu acho que eu tinha 14 ou 15 anos, quando eu li o Livro dos Espíritos inteiro e entendi, e eu estou até hoje fazendo. Tá? É uma luta diária, né, para domar os teus ímpetos. Né? Eu, então, quando eu era novo, eu era muito brigão, eu discutia na rua, dirigindo, né? E isso não é fácil. O ser humano não muda da noite para o dia. Precisa de muita repetição na coisa certa
para que aquilo se torne um hábito. Tá? Então, esse sacrifício é diário, é a cada minuto, ok? Então, isso é que é a justificativa para entender a possibilidade de estar na seara do mestre. Você, na realidade, vai ter que se negar, né, de dar negativas para muitas das coisas que lhe trazem prazer, ok? Então, a torre e a guerra. A próxima parábola é sobre a moeda perdida, também em Lucas, de 8 a 10, bem curtinha também. Então, olha lá. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, dracma era a moeda da época de Jesus, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, repara, Jesus usa essa parábola para dizer que todas as pessoas são importantes para Deus. Tá? E se apenas um, né? Porque o conceito de crescimento espiritual, que inicia com arrependimento, ele é individual, né? Não é coletivo. Tá? Então, você pode até estar numa comunidade onde todo mundo, vamos dizer assim, faz orações e está fazendo a sua reforma íntima, mas tem um momento exato para cada um que você vira a chave. Nesse momento que você vira a chave, é o momento que Jesus se refere aqui, onde ele faz a metáfora que os anjos de Deus, né, ficam alegres por um pecador, né, por uma pessoa normal, que consegue vencer essas dificuldades que nós falamos, inclusive na parábola anterior. Então, o único pecador arrependido enche as esferas espirituais de alegria. Qual é o contexto da parábola? Jesus contou essa parábola para os fariseus e líderes religiosos que o criticavam por acolher e se alimentar com os pecadores. Jesus comia na casa de pessoas que eram ateus, de prostitutas, de pessoas que não tinham, vamos dizer assim, o hábito de colocar as moedinhas, né, no gasofiláceo, né, do templo e por aí vai. Então, os líderes religiosos achavam que Jesus andava com qualquer um. Tá? Então, ela faz parte, né, essa parábola, de uma trilogia de parábolas sobre a redenção, junto com o da ovelha perdida e do filho pródigo. Tá? É como se fosse uma trilogia de parábolas onde o contexto é a necessidade do arrependimento para que haja um crescimento espiritual e a prova que a espiritualidade superior se congraça com esse tipo de atitude de cada um. Qual é o simbolismo dessa parábola? A moeda representa uma pessoa, especialmente aquelas que são consideradas pecadoras ou que se perderam. A moeda era valiosa para a mulher, como as pessoas são para Deus, mesmo que estejam em um estado de pó e lixo. Então, repara, esse conceito, né, que Jesus se refere a pecador, somos todos nós. Todos nós temos mazelas em nosso campo mental que são advindas de vidas passadas. Né? E como eu já falei em outras aulas, esta nossa encarnação é a encarnação top de linha, é a melhor de todas. Tá? Não pense você que lá no passado você era melhor, porque não era. Todos nós, a cada encarnação, progredimos, porque a lei do progresso ela é condição sine qua non para todos os espíritos. Tá? Então, esta nossa atual encarnação é a melhor de todas. E, de uma forma consciente, quando você galga esse elevar de nível
de consciência, ela tem mais valor, porque uma coisa é você, vamos dizer assim, conseguir uma determinada elevação motivado, né, por outras pessoas que vão quase que empurrando você. E outra coisa é você por si mesmo, por, né, vontade própria e por esforço próprio, buscar essa redenção. Tá? Então, o simbolismo da moeda é isso, né? São aquelas pessoas que, na realidade, normais, né? Que têm todas as mazelas em seu campo mental e procuram dissipar, né? Jogar para fora essas densidades do corpo mental inferior. Tá? Então, na realidade, somos todos nós. A mulher simboliza Deus, que busca incansavelmente aqueles que se perderam. Ela representa a busca ativa de Deus por cada indivíduo. Como isso é representado, Marco? A gente sabe que Deus não fala com os homens. Tá? A gente ainda está muito longe, né, de ter essa possibilidade. Então, ele utiliza a espiritualidade superior e, particularmente, utiliza o nosso mentor. O nosso mentor assinou como se fosse um contrato conosco para nos orientar a ter uma encarnação pródiga, vamos dizer assim, melhor do que todas as outras. Tá? Então, essa busca ativa de Deus pode ser representada pela busca ativa, né, e a preocupação que cada mentor tem com cada ser humano encarnado. Tá certo? A busca, né, que a mulher não desiste e usa todos os recursos que ela tem, no caso, né, da metáfora lâmpada, vassoura, né, varrendo, iluminando, ela utiliza todos os recursos para encontrar a moeda, para encontrar essa pessoa. E, às vezes, encontrar, eu estou fazendo um paralelo entre a metáfora, né, da parábola e o ser humano. Às vezes, para encontrar uma pessoa que está perdida, ela pode estar perdida nas drogas, pode estar perdida nos vícios, na bebida, em qualquer coisa. Né? Então, não é fácil. Tá? O mentor faz uma busca incessante, procurando, através do desdobramento do sono, né, através das inspirações que ele nos passa, para que nós possamos ver se dá aquele clique para poder virar a página. Tá certo? Então, é assim que Deus, amoroso, bondoso e piedoso, misericordioso, age, né, através de quem? Dos espíritos que estão, vamos dizer assim, fazendo a nossa tutela. Tá? Então, todos os mentores têm essa, vamos dizer assim, essa busca incessante de melhorar o seu tutelado. Tá certo? E a celebração por ter achado a moeda, né? A alegria que a mulher ela tem ao encontrar a moeda, e ela compartilha essa alegria, né, na metáfora, com as amigas dela. Tá? Então, é da mesma forma, quando um espírito que estava perdido é reencontrado, né, houve a orientação do mentor, né, os amigos espirituais durante o desdobramento, tá? Jesus faz uma comparação como se o céu estivesse festejando. Tá? E cada um tem o seu céu de acordo com a sua rede de relacionamentos materiais e espirituais. Então, não deixa de ser um motivo de alegria quando uma pessoa que está perdida, né, se reencontra e passa a caminhar, né, dentro das pegadas do mestre. Certo? Então, essa é o entendimento da parábola sobre a moeda perdida. A próxima parábola é o filho perdido, ou seja, também é conhecida como o filho pródigo, que a gente foi buscar em Lucas 15, de 11 a 32. Essa parábola é um pouco maior. Então, vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Né? O pai fez o que o filho pediu. Não muito tempo depois,
O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo que o pai lhe deu, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alforrobeira, tá? Que é uma árvore frondosa da família das leguminosas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto, morto para a vida, né, espiritual, e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E o servo lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Então disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, como Jesus sempre fazia, é uma metáfora para ensinar as pessoas que o Pai, né, o nosso Pai, Deus, né, ele está sempre misericordioso, ele não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, ira ou mágoa, como é colocado no Antigo Testamento. Então, Jesus deixa claro que esse Deus é completamente piedoso e aceita todos, inclusive aqueles que são, né, os chamados pecadores. O amor do Pai é incondicional, logo, é para todos, e espera que todos possam alcançar esse estado de graça, que é a conquista do reino de Deus. Só para lembrar, esse reino de Deus que o mestre fala, em outras ocasiões, vocês já viram, que esse reino de Deus está em nós, é a nossa centelha divina, é o nosso para-atman, tá certo? Então, esse reino de Deus que nós temos que conquistar remonta à palavra religião, mas religião sob o conceito que Cícero aprendeu ainda, né, na Grécia,
que é a releitura, o relegere, tá? Um olhar para dentro de si, porque o reino de Deus está dentro de nós. E não o que fez, né, Constantino, né, chamando um servo seu, que era muito inteligente, que muda o conceito para religare, dizendo que nós estamos separados de Deus e precisávamos ir à igreja para nos reconectar ao Pai. Isso sempre foi uma falácia que a Igreja Católica prega até hoje. Se você assistir uma missa de um padre, ele vai dizer que religião é religare, né? E a única forma de você se ligar a Deus é comparecendo à igreja, né? Fazendo a confissão, e tudo isso é abóbora, tudo isso é historinha que a Igreja Católica inventou para manter, né, principalmente ali, né, junto aos primeiros cristãos, né, até o ano 150, mais ou menos, e posteriormente deu continuidade com os conceitos que foram estabelecidos nos concílios, tá? Então, ela reforçou isso atravessou séculos e séculos, tá? Até chegar aos nossos tempos. A Igreja Católica continua praticamente com os mesmos dogmas e paradigmas que estabeleceu na Idade Média. Tá? Isso é triste, mas é a realidade. Essa parábola enfatiza o amor incondicional e a misericórdia de Deus, que é representada pelo Pai, para com todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Repara, o arrependimento é condição sine qua non, inclusive até para a prece. Por exemplo, quando um ente querido ele desencarna e ele teve muitas mazelas, cometeu muitos erros, enquanto ele não se arrepender, a prece que nós direcionamos a ele fica exatamente na parte periférica do campo áurico. E ela só vai perpetrar, né, penetrar ali nos corpos sutis depois que ele se arrepender, depois que ele fizer uma reflexão sobre as coisas equivocadas que cometeu. Então, o arrependimento, né, é condição sine qua non para qualquer tipo de remissão de qualquer ser humano, ok? O Pai não julga ou condena, não acolhe, mas acolhe com alegria e restaura o filho que estava perdido. A parábola também serve como uma crítica à atitude do filho mais velho, que, ao se mostrar ressentido e inflexível, ciumento, né, demonstra não entender a alegria da salvação, a salvação do outro, que era até o seu irmão. E esse seu irmão não é só irmão de sangue, é todos aqueles que, na realidade, são filhos do Pai, ou seja, são filhos de Deus. Então, é a humanidade toda. Por isso, o Mestre Jesus disse: ama ao Pai, né, como um mandamento maior, e ao próximo como a si mesmo. Isso é a chave, praticamente, né, do sentido que o amor de Deus tem, vamos dizer assim, para nós. E é a chave que nos liberta, tá certo? O maior sentido dessa parábola é a evolução do ser humano, pois, através de seus erros, acaba compreendendo o caminho que deve ser trilhado para a sua iluminação. Então, essa parábola ela é bem típica para todos nós, porque todos nós erramos, tá? Em determinado momento da vida, por impulsividade, por determinados desejos totalmente descabidos, né? Nós cometemos erros. Tá? Não tem nenhum santo aqui. Santo vem da palavra sanidade, são, aquele que não tem esse tipo de doença. E o male, né? O mal que nós fazemos através de atitudes, palavras, pensamentos, sentimentos, para conosco mesmo e para com o próximo, esses são, né, os ressentimentos que acabam nos prejudicando. Então, essa parábola serve para todos nós que trilhamos o caminho
através de acertos e erros. Bem mais provável de erros do que acertos. Porém, a todos nós é possível a remissão, porque o Pai perdoa a todos. Depende o quê? Da nossa vontade. Certo? Então, essa parábola ela é muito, muito atual, tá? Como todas as outras, né, que nós apresentamos aqui. Parábola 29, o gerente perspicaz. Essa parábola é a que traz maior confusão para os cristãos, desde a época lá dos primeiros cristãos. E vamos ver por quê. E dizia também aos seus discípulos, né, Jesus, havia um certo homem rico, o qual tinha um servo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua servidão, porque és meu servo. Né? O Senhor disse para o servo. E o servo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebo em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele já estava despedido. E, né, aquela pessoa devedora disse: eu devo 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, ou seja, paga o que você deve, e, assentando-te, já escreve 50. Ou seja, o servo infiel se apropria de 50 medidas de azeite. Por quê? Porque ele estava tentando fazer o pé de meia dele. Por isso que a parábola é o administrador infiel. E aí ele vai para o segundo devedor e pergunta: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E aí ele lhe diz: toma a tua obrigação, ou seja, paga o que você deve, e escreve 80. O servo infiel, né, se apropriou de 20 alqueires de trigo. E o Senhor, quando soube disso, louvou aquele injusto servo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, repara, isso aqui é que traz o problema que a maioria dos cristãos não entende. Fala assim, mas vem cá, como é que o Senhor pode louvar, agradecer? O cara foi completamente traidor. Ele estava ali sequestrando, né, os bens daquelas pessoas que deviam ao seu servo. E aí termina a parábola: eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas, da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Repara, se você fizer uma análise da parábola, ela se torna até confusa, e é como está escrito em Lucas. Tá? Agora vamos explicar para que vocês possam entender. Humberto Roden, né, chama a atenção que é a parábola mais incompreendida entre todas as parábolas do Mestre Jesus, por aqueles que se dizem cristãos, ou que são cristãos. Tá? Então, é uma parábola extremamente, vamos dizer assim, dúbia, tá? Porque a sensação que dá é que o Senhor, né, está ali parabenizando aquele servo infiel que está praticamente lhe roubando. Né? Então, vamos entender, né, o que pode ter ocorrido. Eu tenho algumas teorias sobre isso. Primeiro, a gente sabe que não foi bem Lucas que escreveu da forma como está escrito. Muitas pessoas acabaram, né, quando faziam a tradução do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, inúmeras versões. Uma primeira explicação é que pode ter havido, né, o pular de algum trecho ou a não compreensão correta
do que o Mestre Jesus tentou passar. Então, essa seria a primeira hipótese que poderia acontecer. A segunda é que, na realidade, a versão está completamente distorcida. Então, aqueles escribas que faziam, né, as escritas reproduzindo as parábolas e os ensinamentos do Mestre para ser colocado nas Bíblias, né, que tiveram muitas versões, né, e também com as coisas que eram determinadas nos concílios, houve uma deturpação completa da história, né, e a história não era bem essa. Tá? Então, são duas hipóteses que, na realidade, cabem perfeitamente. Mas vamos tentar explicar com esta versão. A principal lição dessa parábola não é sobre a desonestidade em si, né, do servo, mas sobre usar os recursos materiais, que são temporários, para construir relacionamentos e fazer o bem, que tem consequências espirituais. Então, repara, ele acabou usando o dinheiro, primeiro, para saldar, né, uma dívida daquele que devia, e, na realidade, também ele estava se precavendo do desemprego, porque ele já estava desempregado, o servo já tinha, né, sido despedido pelo Senhor. Tá? Então, Jesus estimula os discípulos a fazerem amigos. Então, repara, da forma como ele fez o servo infiel, ele acabou sendo amigo daquele que devia. Tá? Então, isso é uma das hipóteses, a terceira hipótese para entender como está escrito em Lucas, tá? Sem considerar as duas hipóteses anteriores que eu falei para vocês. Tá? Então, Jesus estimula os discípulos a fazerem amigos, né, com todos que a vida lhe apresenta. Então, você vai querer conhecer alguém ou ter um círculo de relacionamento de inimigos? Isso não é bom. Tá? Então, é sempre bom você ser uma pessoa cordata, uma pessoa que constrói relacionamentos e não que destrói relacionamentos. Então, quando você usa os bens efêmeros, sem abusos ou recusa, na realidade, isso pode valer, sim, para que você construa algum tipo de relacionamento. Ou seja, usar sem ser possuído pelo bem. Tá? Porque quando você usa alguma coisa e é possuído por aquele bem, né, na ganância, na avareza, né, que caracteriza o egoísmo, na realidade você faz o mal para você mesmo. Né? O administrador, embora desonesto, foi elogiado por seu senhor por sua precaução em garantir o seu futuro, incerto após a demissão que sofreu. A parábola destaca que os filhos deste mundo, planeta Terra, são mais precavidos na sua geração, devido às incertezas que sofrem pelos reajustes kármicos, do que os filhos da luz, aqueles que não têm mais ajustes kármicos, né, e não se preocupam com isso. Imagina, se você não tem mais ajuste kármico a fazer, você não vai ficar preocupado de como você vai usar o bem material. E esta preocupação é daqueles que ainda têm ajustes kármicos, né? Em como eu posso utilizar as coisas materiais para galgar as coisas espirituais. Tá? Então, é uma forma que eu acredito ser um tanto quanto estranha, mas pelo menos é alguma forma de você tentar buscar a vida espiritual. A metáfora do ensinamento é que os buscadores da luz devem ser igualmente proativos e precavidos, assim como as pessoas mundanas são em seus assuntos materiais. Eu acho que aqui fecha o entendimento dessa parábola, como está escrito em Lucas. Então, é uma comparação que as pessoas, né, no mundo material, elas são precavidas, né? Elas estão sempre atentas para não serem enganadas. Tá? Isso deveria também ser usado na busca da luz. Tá? Então, evitar ser enganado, né, por promessas falsas ou por profetas que se dizem seres da luz. Né? Então, é uma forma, né, de você entender que você tem que ser atento, tá, às coisas do mundo espiritual, porque
não falta, vamos dizer assim, episódios, né? Por exemplo, de magos negros, eu que trabalho com apometria, cansei, em mesa mediúnica, ou então na própria apometria, de se apresentar, né? Um mago negro, que a gente só vai descobrir que ele é mago negro depois, e ele falando dos evangelhos, falando de Jesus, falando coisas bonitas, palavras bacanas, citando Santo Agostinho, citando Francisco de Assis, né? E, na realidade, esse mago negro, estou te dando um exemplo, ele tinha sido padre, né? E tinha sido, em outra encarnação, bispo. Então, ele conhecia o evangelho de trás para frente, porém, trabalhava para as trevas. Deu para entender o que é você ser, entre aspas, esperto para o mundo espiritual? Imagina se eu acreditasse. Eu estava fazendo tratamento de uma pessoa. Né? Ele estava ali, vamos dizer assim, perturbando 100%, né, uma determinada pessoa. E a gente estava despolarizando aqueles estímulos de memória. E quando você faz isso, por muitas vezes se apresenta o protagonista, né, que perpetua esses estímulos de memória no campo mental inferior. Então, imagina se eu fosse inocente. Estou acreditando em tudo. Então, desta forma que nós acreditamos, se for realmente a parábola como está escrito em Lucas, que Jesus está nos mostrando. A gente tem que ser esperto também na vida espiritual, ser honesto e esperto, não se deixar enganar. Ok? Jesus também usa essa parábola para ilustrar o princípio de que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então, eu acho essa passagem, né, nessa explicação muito interessante, porque as coisas grandes só acontecem depois de você ter feito muitas coisas pequenas. É aquele velho ditado que a grande caminhada começa com o primeiro passo. Tá? Então, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Tá certo? A forma como administramos os bens terrenos, que são efêmeros, né, em comparação com os bens espirituais, reflete nossa fidelidade e determina se seremos dignos de confiança com responsabilidades maiores em futuras encarnações e verdadeiras conquistas espirituais nas dimensões superiores. Tá? Então, eu acredito que, se a parábola não foi completamente distorcida, este é o sentido das metáforas e alegorias que o Mestre Jesus faz para nos explicar. Né? E essa explicação é corroborada por muitos teólogos e pelo próprio Humberto Roden. Tá certo? Então, eu não estou sozinho aqui inventando isso. Tá certo? Então, é uma forma, né, de entender essa terceira possibilidade, essa terceira hipótese para entender essa parábola que é tão discutida e que traz tantas controvérsias no mundo dos cristãos. Parábola O Rico e Lázaro. Muita gente confunde essa parábola, né, com a passagem, né, de Lázaro sendo ordenado por Jesus a sair da sua tumba. Né? Não tem nada a ver, é outra coisa. Vamos lá. Então, em Lucas 16, do versículo 19 a 31, a gente encontra lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e, em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Tá? Abraão, né, o pai da nação hebraica. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, tá? Hades é o reino dos mortos, como os gregos já chamavam, posteriormente os hebreus assumem essa terminologia, era chamado de Hades, era o chamado umbral para a gente, né? É o reino dos mortos. Então, no Hades, onde estava sendo atormentado, né, ele olhou para cima, o rico estava sendo atormentado, e lá em cima ele viu Abraão de longe, junto com o mendigo, junto com Lázaro, que estava ao seu lado. Tá? Então, é uma metáfora isso, não esqueça. Então ele chamou
Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então, repara, ele também faz a comparação, isso no caso de Jesus, do Guiena, que era aquele lixão onde se tacava fogo em tudo, né, dos hebreus, que ele associa ao inferno, tá? Porque as chamas, né, elas ardem, né, e na ardência do corpo, né, isso é um sofrimento. Então, era uma metáfora, uma alegoria que Jesus se utilizava. Então, quando, né, o rico faz essa clemência aí, né, a Abraão, Abraão responde para ele: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está aí em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso, e não conseguem. Ele respondeu, né, o rico: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Por que ele fala isso? Porque os irmãos tinham o mesmo tipo de comportamento e a mesma forma de pensar, né? Como se fossem seres superiores, e aquelas pessoas que não eram abastadas, que eram mendigas, né? Elas eram inferiores. Então ele chega à conclusão que isso é equivocado, e preocupado ele fala: puxa, avisa meus irmãos para mudarem de atitude. E quando ele pede isso, Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Então ele faz referência aos hebreus que seguiam as coisas do Antigo Testamento, e principalmente os 10 mandamentos, que era uma coisa sagrada para os hebreus. Aí o rico responde: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Então, o rico fala assim: não, eles não leem a Bíblia, eles não leem o Novo Testamento, eles não seguem. Né? Em outras palavras, ele falou isso. E Abraão responde para ele: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Né? Então, é uma parábola lindíssima, tá? Onde mostra que há necessidade de arrependimento, sim, mas que o arrependimento seja ainda enquanto você está encarnado. Lembra que o Mestre Jesus falou, né? Nos falou: concilia-te com teu adversário enquanto caminham juntos. Porque depois, cada um, de repente, vai para um local. Uma pessoa que é sua inimiga em vida, de repente tem um tipo de problema, um vício, e vai para um determinado tipo de umbral. Tá? Não é todo mundo junto, cada um tem um local. Tem o vale dos suicidas, tem o vale dos viciados, tem o vale, né, do sexo. Cada local de acordo com o merecimento de cada um. Então, é uma parábola que eu acredito ser de uma beleza muito grande, né? Que a Record fez uma série sobre isso. Então, vamos à explicação. Os ensinamentos de Jesus e de todos os profetas enviados, tá? Que a gente encontra, né, lá no Antigo Testamento, estão em consonância com o reino de Deus. Ou seja, eles atendem aos exemplos e aos ensinamentos do Mestre Jesus, que, na realidade, trazia, né, o conceito do reino de Deus. Logo, todos devem se esforçar por essa conquista, que passa a ser obrigatória pela disciplina do seu próprio ego. Tá? Na realidade, tudo começa com o disciplinar do ego. Tá? O ego, fazendo uma comparação aqui, uma metáfora, ele é um elefante
selvagem, mordido por uma abelha, tá? Dentro de uma loja de cristais. O ego, na realidade, faz com que a sua mente seja turbulenta, barulhenta, irrequieta, tá? Então você tem que aprender a disciplinar. A melhor maneira, né, é a meditação, é a busca do seu, vamos dizer assim, do seu eu, do autoconhecimento, através da reforma íntima, tá? E isso não é fácil. É fácil dizer, tá? Mas aquele que persiste na sua reforma íntima, ele tem grandes ganhos, tá certo? Então, quais são as principais lições desta parábola? Não se trata de ser rico ou pobre. A condenação do rico não foi por sua riqueza, mas por sua indiferença e falta de amor ao próximo, enquanto Lázaro foi recompensado por sua paciência e sua fé. A prioridade do amor ao próximo, tá, é outra lição dessa parábola. A parábola destaca a importância de ajudar os necessitados, pois isso reflete a nossa misericórdia e compaixão. É aquela a velha máxima, fora da caridade não há salvação. A caridade atenua, a caridade abrevia as mazelas que todos nós somos protagonistas, ok? E a terceira lição é que a palavra de Deus é suficiente, ou seja, o que está escrito, principalmente hoje para o espírita, né, com livros maravilhosos de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, né, da irmã Sheila, e inúmeros outros aqui que eu poderia estar falando, tá? Eles são suficientes para que a gente possa refletir sobre a forma de agirmos no mundo. Então, a palavra de Deus, né, que é compartilhada por esses espíritos que eu citei, entre muitos, né, ela é suficiente para nos causar uma reflexão e uma transformação. A mensagem central é que as escrituras, aí falando na época de Jesus, né, Moisés e todos os profetas, bem como os ensinamentos e exemplos de Jesus depois, são os verdadeiros e únicos guias para a nossa redenção e salvação. E isso só acontece com um sincero arrependimento. Olha aí, novamente eu falando sobre isso. Nosso destino depende exclusivamente da forma como agimos no mundo. Quando a gente fala que o nosso destino é para onde nós vamos após o desencarne, né? Vai para um umbral profundo? Vai para um umbral intermediário? Ah, não, eu sou bonzinho, vou direto para o nosso lar. A gente sabe que a cada qual de acordo com a sua história. Né? Então, cada qual recebe, né, o local de acordo com o padrão vibratório que construiu para si mesmo. Isso me lembra uma metáfora que um carroceiro tinha a responsabilidade de levar as pessoas que desencarnavam para os locais para onde elas iam ficar. Então o carroceiro para, aí entram várias pessoas, e ele vai deixando as pessoas, olha, à medida que ele vai andando, né? Ó, o senhor aqui, o senhor fica aqui. E vai indo, né? E aí tinha um homem no fundo da carroça que falou assim, olha, eu acho que deve estar tendo algum engano. Aí o carroceiro, por quê? Porque lá atrás eram os locais praticamente celestiais. E eu era um homem bom. Eu tinha que ter ficado lá para trás. O carroceiro não fala nada. E aí continua a viagem. Horas e horas depois, né, ele é o último a sair da carroça. Ele fala, amigo, tem alguma coisa errada. Eu fui um homem bom. Aí o carroceiro pergunta assim para ele, o senhor foi bom para quem? Para o senhor mesmo? E para os seus familiares? O senhor não foi bom com aquelas pessoas que eram seus empregados. O senhor não foi bom com muitas outras pessoas que pediam coisas porque eram necessitados. O senhor não foi bom. Então, ser bom para consigo mesmo não é nenhum tipo de benefício. Tá? E eu sou apenas o carroceiro que entrega, né, o local
que vocês enviam para nós, vocês é que enviam os recursos para a gente construir o local para onde vocês vão. E o senhor, infelizmente, está aqui. Era uma cidade paupérrima, não tinha absolutamente nada, tá? Porque ele não enviou nada para o céu. Então, essa historinha é interessante para a gente lembrar que a gente tem que enviar coisas para o céu. E o que a gente envia para o céu são as nossas ações de caridade, são os benefícios que a gente faz ao próximo, são as formas como a gente agiu no mundo. Esses são os tijolinhos que nós enviamos para o céu para construir a nossa morada quando desencarnarmos, tá? Então, é uma historinha que eu me lembrei que vale muito a pena a gente refletir sobre ela. Parábola 31, o servo indigno, em Lucas 17, de 7 a 10, bem curtinha. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças a teu servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não. Assim também, vós, quando fizerdes tudo o que lhe for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Essa parábola é muito interessante, né? Que é aquele conceito que muitos teólogos, né, acabam dizendo, Humberto Roden também vai nessa linha, que nós somos servos inúteis. Tá? Deus não precisa de nós. Somos nós é que precisamos de Deus. E nós somos inúteis porque fazer aquilo que tem que ser feito não é benefício, não é mérito para ninguém. Né? Você tem que fazer o quê? Sua transformação moral, tem que, através da sua forma de agir no mundo, tem que mostrar que é digno de realmente conquistar, né, o que há dentro de você, que é o Paraatma, que é o reino de Deus. Isso é obrigação. Isso não é louvor, não é benefício, benemérito de nada. Tá? Então, somos servos indignos, sim. Tá certo? Então, vamos entender, né, com outras palavras agora. Devemos entender que ser servo de Deus é uma obrigação que devemos conquistar, aprender a amar a tudo e a todos, e não uma dádiva recebida. Principais lições dessa pequena parábola. Primeiro, humildade. Mesmo os mais fiéis são servos, e não escolhidos. O melhor servo ainda é inútil, no sentido de não ter privilégios perante as leis de Deus. Então, imagina o povo hebreu, naquela época, né, se achando melhor que os outros e se nominando como povo escolhido de Deus. Era uma grande ignorância. Né? Isso porque vieram de Capela e era a leva mais orgulhosa, né, que aportaram ao nosso planeta naquela época. Segunda lição, atitudes com amor. Nosso valor está na forma como agimos no mundo e como tratamos o próximo. Ok? Terceira lição, serviço incondicional. Devemos servir. Nós não viemos aqui para ser servidos. Nós viemos para servir sempre, não desejando reconhecimento, agradecimento ou elogios. Quem busca essas coisas é o ego inflado, que necessita de recompensa, pois vive se descompensando. Tá? Então, é aquele que se vangloria, ou que gosta de receber elogios e afagos, na realidade, ele está apenas inflando o próprio ego. Tá? E a última lição dessa parábola é a liberdade em servir. Ao nos entregarmos ao serviço devocional ao próximo, com amor e pelo amor, somos libertos da necessidade de projeção social e busca por prestígio, encontrando realização em nossa essência, que é o Paraatma. Né? Então, hoje, principalmente com as redes sociais, as pessoas querem ser famosas, né? Querem ter projeção social, né? E aí
diz que ela é influenciadora, como se influenciador fosse alguma porcaria, né? Então, na realidade, a gente tem que aprender que, para sermos livres, temos que aprender a servir e não a ser servidos, ok? Então, lembre-se que ser justo e bom para com todos que a vida lhe apresenta é a sua obrigação, e não é mérito que te credencia a uma posição superior, né? E os orgulhosos, principalmente, são os que mais acreditam nisso, né? Aqueles que tiveram, por exemplo, a oportunidade de fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, tal, eles não são melhores que aquele analfabeto do campo, tá? E tudo, na realidade, vai depender da forma que ele usa o conhecimento que ele teve oportunidade de conseguir, né? Um mar, né, que leva navios e navios, um navio cheio de ouro que afundou no meio do mar, não teve utilidade nenhuma. Então, isso é igual, né, ao orgulhoso, ao egoísta, que estuda, faz muitas coisas, né, para si mesmo e não compartilha o que conseguiu para com os demais. Então, tudo que nós conseguimos foi, na realidade, dado pelo Pai. E isso deve ser compartilhado, tá certo? Muitas pessoas que têm muito conhecimento, às vezes falam assim, não, eu não vou falar isso porque isso, por exemplo, é uma concorrência. Tá? Na realidade, isso é uma forma ignorante de pensar. Olha o que diz esse desenhozinho aqui. Deus não proíbe o seu servo de viver a vida, de ter qualidade de vida, de usufruir de prosperidade, de ter uma família. Tudo isso é da vontade de Deus. Mas o servo de Deus deve sempre colocar o seu Senhor acima de tudo isso. Né? Isso está escrito em Timóteo, eu acrescentaria aqui, né? E compartilhar tudo aquilo a que ele teve a oportunidade de receber, inclusive instrução. Tá bom? Parábola 32, a viúva persistente. Está em Lucas 18, versículo 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. O juiz negava a atender. Mas depois disso, ele refletiu, falou: quer saber uma coisa? Eu vou atender essa mulher. Né? Eu, ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, eu vou atender essa mulher. Todavia, como esta viúva me molesta, eu vou fazer justiça para ela parar de aqui me perturbar, para que, enfim, não volte mais e não me importune. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Né? Jesus pergunta. E ele mesmo responde: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, ele está fazendo uma espécie de premonição. Né? Quando, né, essa volta de Jesus, que muitos evangélicos defendem, na realidade, não é Jesus reencarnado, não é nada disso. É o que? A centelha crística que habita em cada um de nós, que vai florescer. Isso estabelecerá no mundo uma forma de presença do Cristo, que é a centelha, né, crística que nós temos. Nós temos o Paraatman e temos, né, como segundo corpo superior, exatamente o corpo crístico, o corpo búdico. Então, esta centelha, para aqueles que herdarão a terra, que não vão para Quiron, ela vai se expandir. E ela se expande quando?
pela forma como você passa a entender o que a vida lhe apresenta. Ou seja, quando você faz um desenvolvimento da sua consciência, quando você passa a agir de uma forma completamente concomitante com as leis do Pai. Tá? Então, é isso que é a volta de Jesus. Tá? É a ação dos homens, é o Jesus internalizado, é o exemplo de Jesus internalizado em cada atitude dos encarnados. E não só dos encarnados, mas também dos desencarnados. Porque aqueles que não estiverem dentro de um padrão vibracional que vai ser imposto ao novo mundo, que é o mundo de regeneração, esses já estão partindo para Quiron, tá certo? Então, né, Jesus, né, deixa claro que o Pai sempre faz justiça de acordo com cada um, tá? E aí ele pergunta, e quando, né, houver, né, essa forma de compreender o novo mundo, né, com as relações crísticas, né, sendo completamente espargidas, né, vai haver fé na Terra? Acreditamos que sim, né? Até porque fé é uma palavra que vem do latim, né? E para que tenha sentido, tem que ter um verbo. Eu tenho fé, né? Se eu recuar, né, ela, né, para o latim, no português ele é um substantivo, no latim ela também é um substantivo, até o grego, lá atrás, ela é um verbo. Então, o verbo indicação. Então, a fé que nós, né, acreditamos que vai haver no mundo de regeneração, nesse novo mundo que está por vir a partir de 2057, ela necessita da ação do homem, e uma ação diferente do que a gente vê hoje. Por isso que Jesus, né, há mais de 2.000 anos atrás, ele faz esse questionamento. Né? Vai haver fé? Ou seja, a ação do homem vai mudar para que esta fé realmente aconteça? Tá? Então, Jesus era brilhante, né, nas suas formas de fazer as metáforas e alegorias. Vamos a uma explicação de uma outra forma. Jesus nos ensina a ter fé e persistir em seus ensinamentos, mesmo quando não encontra respostas imediatas e recompensas a curto prazo. Nós, seres humanos, somos, vamos dizer, dotados do imediatismo. Né? Tudo que a gente pede, uma pessoa faz uma prece, aí ele espera que a resposta venha no dia seguinte. E não é de acordo com a nossa vontade, é sempre de acordo com a resposta. Às vezes, vem depois. Para que a resposta venha, às vezes, é necessário dar algumas provas. Começou a entender a relação, né, da fé, da prece, do que acontece conosco, conforme os ensinamentos do Mestre Jesus, que são mandamentos de Deus, né? Está tudo ali correlacionado. Então, quais os ensinamentos de Jesus nessa parábola? Perseverança na prece. Jesus usa a persistência da viúva para mostrar que os fiéis devem fazer suas preces sempre crendo no atendimento pelo. Eu até acrescentaria aí que quando você faz uma prece, prece é pedir, orar é falar, rezar é repetir. Quando você faz uma prece, você não deve só crer que ela vai acontecer. Você tem que crer que ela já está acontecendo. Então, para isso, você cria uma ideoplastia, ou seja, uma imagem mental que aquilo está acontecendo. Isso fortalece a sua prece, isso fortalece o seu pedido. E você, na realidade, plasma já no mundo sutil o que você está pedindo. Né? E, obviamente, se isso está acontecendo e você crê, você agradece. Não é à toa, né, que nós aprendemos que a fé, na realidade, ela procura, né, o impossível e recebe
aquilo que é totalmente inacreditável, né? Então, a gente sempre tem que acreditar naquilo que pedimos, tá certo? E criando a idolatria e agradecendo. O outro ensinamento de Jesus é a bondade de Deus. Jesus contrasta o juiz, né, iníquo, né, sem nenhum tipo de comprometimento com Deus, né, e ele faz essa relação desse juiz iníquo, né, com um Deus que é justo e bom. Se até o juiz ímpio cedeu aos pedidos da viúva, imagine Deus, que é puro amor e que sempre atende às preces com fé de todos os seus filhos. Então, Jesus faz uma comparação, que esse juiz que era totalmente impiedoso, que não acreditava em Deus, se ele, né, por um motivo, obviamente, completamente distorcidos, que ele não queria mais ver a viúva, porque ele estava, vamos dizer assim, chateado da presença dela sempre lá pedindo a mesma coisa, ele atende a viúva. Então ele faz uma comparação. Imagine Deus, que é puro amor, que é pura misericórdia, atendendo à prece de seus filhos. Ele sempre vai fazê-lo, tá certo? E a última lição que a gente tem nessa parábola é que a fé e a ação de Deus, elas são constantes, elas são permanentes, elas acontecem o tempo todo. A parábola ressalta que a prece com fé deve vir acompanhada da perseverança. E aí, como eu falei, da idioplastia e do agradecimento. Então, mesmo que você não receba aquilo que pediu, nas próximas horas ou dias, não acredite que a sua fé foi em vão. Deus sempre, sempre atende a fé daqueles que creem nele. Tá certo? Foco, persistência e fé. Deus nos dá as armas, foco, persistência e fé, para usarmos. Não existe conquista sem luta. É muito mais fácil descer o morro do que subir o morro, não é? Quando você sobe, é íngreme, é cansativo, você fica suado, né? Fica estafado. Para descer, tu desce até rolando, né? Vamos dizer assim, até o vento ajuda para você descer, né? Então, pensa nisso. Não tem conquista sem luta. Os fariseus e o cobrador de impostos, de 9 a 14, em Lucas 18. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro era publicano. O publicano é o cobrador de impostos, na época de Jesus. O fariseu estava em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, que ele se compara se achando superior, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos lá no gasofilácio de tudo quanto possuo. Gasofilácio, né, eu já expliquei, mas vou falar de novo, era aqueles baús de metal, né, que eram colocados nos templos, que quando a pessoa colocava uma moeda fazia um barulhinho, né, um tilintar ali. E tinha gente que gostava de aparecer, né, porque tinha muitas pessoas para aí, colocava um monte de moeda para fazer um monte de barulho. E aí as pessoas, olha como isso é bom. Né? Então, esse é o fariseu, né? Senhor das leis, que na realidade não deixa de ser um hipócrita. Porém, o publicano, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Então, repara, um se enaltece e o outro se humilha. E aí Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, ou seja, o publicano, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, tá? E ele está falando isso em referência, né,
as suas preces em referência ao pai, tá? Então, você não engana o pai. Tem que falar, poxa, pai, eu estou errando, estou fazendo isso aqui errado, né? Por favor, me ajuda, faz com que o meu mentor esteja mais presente comigo, tal. A gente tem que ser honesto conosco mesmo. Todos nós temos defeitos, não existe ser humano que não tenha defeito, tá? Porém, cabe a nós, né, fazer essa reflexão, como diria Santo Agostinho, conversar com o seu travesseiro e refletir nas suas ações. Os humildes e penitentes, aqueles que não se arrependem, serão exaltados, enquanto os orgulhosos e impenitentes serão humilhados. A parábola nos ensina a importância de reconhecer nossas falhas, nossos vícios, defeitos morais, abandonando o orgulho e a presunção e buscando a misericórdia divina com um coração puro, pois é essa atitude que nos conecta a Deus. O significado: primeiro, a inversão de valores. A parábola inverte a expectativa. A justiça religiosa e superficial do fariseu é rejeitada, enquanto a humildade e o reconhecimento das próprias falhas do publicano são aceitos por Deus. A humildade. O ponto central é a humildade, o reconhecimento de que todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus, diferentemente do fariseu que se via superior. Arrogância versus o arrependimento. A oração do fariseu era autojustificativa e cheia de orgulho. A do publicano era um clamor por misericórdia, uma confissão de sua necessidade de perdão divino. E, por último, o reino de Deus. O ensinamento final é que a verdadeira espiritualidade não se mede por obras externas ou pela comparação com os outros, mas pela condição do coração diante de Deus. Quem se humilha é exaltado, e quem se exalta é humilhado. Ou seja, em outras palavras, tá? A sua verdadeira obra é interna. Por isso é que é reforma íntima. Tá certo? Não adianta, né, fazer o que os fariseus faziam, se exaltando, e aí Deus, né, através de Jesus, dizia com muita propriedade, são hipócritas, né? E a última, as 10 minas, que é uma parábola que vai em Lucas 19, de 11 a 27. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. Minas era uma forma, né, na época de Jesus, que era uma unidade de valor monetário. Tá? Uma mina era um valor monetário, tá? E tinha um conceito de peso. E correspondia a 50 ciclos de prata. Tá? Era culturalmente, né, dessa forma que eles entendiam que era uma mina. E disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, né, aquele homem que tinha viajado para longe, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos, né, que ele deixou com aquela missão, a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado, né, negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo, bom, porque no mínimo foste fiel sobre 10 cidades, terá autoridade. Como ele, né, conquistou outros reinos, ele ganhou muitas cidades e ia dar para aquele servo que ele achou bom. E veio o segundo servo, né, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele falou então para esse servo, se tu também sobre 5 cidades, ou seja, deu 5 cidades para aquele, né, que rendeu 5 minas para ele. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, de volta que eu guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas que não semeaste. E aí o Senhor olhou para ele e falou, mau servo,
pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego, né? Cego é colher, né? Pegar, né? Vem do verbo cegar. O que não semeei, porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a aos que têm 10 minas. E disseram-lhe ele: Senhor, ele já tem 10 minas. E aí Jesus arremata a parábola dizendo: pois eu vos digo que a qualquer um que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que lhe tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Né? Então, Jesus usava essas palavras fortes, né? Que era a forma, né, deles entenderem, porque eles eram muito ignorantes. Então, Jesus deixa claro que aquele que tem, aquele que multiplica aquilo que lhe é dado, ele cada vez vai ter mais. E aquele que é egoísta, que guarda para si e não multiplica aquilo que, né, ele recebeu, até o pouco que tem lhe será tirado. Repara, tem uma grande comparação dessa parábola das minas com a parábola dos talentos, né? Então, você vai verificar que a parábola dos talentos é parecida com ela, tendo, né, uma diferença que a gente vai ver aqui. Então, Jesus nos ensina que até a chegada do mundo de regeneração, ele espera que os seres humanos tenham usado sabiamente suas virtudes e talentos. Principais ensinamentos da parábola. O uso dos dons. Somos chamados a investir e multiplicar os dons e recursos que Deus nos confia, e não aguardá-los, não utilizar por medo. Fidelidade. A fidelidade no pouco leva a responsabilidade em coisas maiores, para futuras encarnações, simbolizada na parábola pelo governo das cidades, que ele deu, né? Deu 10 cidades a um, deu 5 cidades a outro, e por aí vai. O julgamento. A passividade e o medo podem levar à condenação, que é a retirada do talento, assim como a inatividade é julgada como um mau servo, aquele que não, né, não compartilhou os seus bens, vamos colocar assim. E o reino de Cristo, né, que na realidade é um paralelo com o reino de Deus. Né? A parábola prepara para a vinda do reino de Deus e o julgamento daqueles que rejeitam o reinado de Jesus. Tudo isso acontecendo na chegada do mundo de regeneração. Né? A gente sabe que tem até hoje um povo, que é o povo hebreu, o povo judeu, que não acredita que Jesus era o Messias. Tá? Obviamente, né, eles, infelizmente, né, são propensos, né, para uma nova moradia, que é Quiron. Os inimigos são todos aqueles que, tendo acesso aos ensinamentos de Jesus, fizeram pouco caso, se preocupando mais com as coisas mundanas. E a morte anunciada é o falecimento do espírito na Terra, sendo exilados para o mundo primitivo, como eu falei para vocês, que é Quiron. E aqui está a diferença para a parábola dos talentos, que foi a parábola 18, que nós estudamos aqui no curso. As parábolas são semelhantes, muito parecidas, né? Mas essa, né, a parábola das 10 minas, essa que a gente viu agora, foca mais na prontidão que devemos ter para a vibração do novo mundo, ou seja, nós temos que estar nos preparando, tá? Através da nossa transformação moral, para adentrar, né, e ser herdeiro da terra, como o Mestre Jesus disse, que os mansos e pacificadores herdarão a terra. Enquanto a parábola dos talentos enfatiza mais o uso dos dons dados por Deus. Então, repara, elas são muito semelhantes, tá? Mas tem uma pequena diferença. Ok, meus irmãos? Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que esteve comigo durante todo o curso, né? E eu, do fundo do meu coração, faço votos que cada um de vocês tenha aproveitado os ensinamentos do Mestre Jesus, que nós aqui fizemos uma de papagaio de pirata, apenas repassamos, né? Para que vocês pudessem refletir, né? E até, quem sabe, modificar suas vidas com esses ensinamentos, tá? E que
esses ensinamentos perpetuem dentro dos seus corpos sutis e que eles sejam propagados para outras pessoas. Ok, meus irmãos? E, terminando essa nossa última aula do curso de Milagres e Parábolas, eu queria fazer um convite a vocês, que é esse aqui, ó. No mês de fevereiro, nós vamos descansar, e a partir do dia 10 de março até 9 de novembro de 2027, nós vamos estudar com profundidade a série psicológica de Joana de Ângeles. Tá certo? É um estudo belíssimo, eu já estou preparando as aulas, né? Terminei, inclusive, de preparar a aula 1 hoje, e a aula 2 já está totalmente planejada, devo fazer em 2 dias, tá? E é uma coisa realmente apaixonante. A vida desse espírito é de uma superioridade absurda. Então, pode ter certeza que nesses 21 encontros, vocês vão amar entender melhor quem é a veneranda Joana de Ângeles. Ok, meus irmãos? Então, eu aguardo vocês. A inscrição, né, a Simone vai colocar aí, né, para todos, e eu aguardo vocês para a gente começar essa jornada que é belíssima para entender melhor, né, a vida desse espírito extremamente superior que esteve entre nós como mentora de Divaldo, né, nosso querido irmão. Tá certo? Eu só tenho, como eu disse a vocês, a agradecer e pedir ao Pai que traga, né, novidades e coisas boas para cada um de vocês, ok? Eu vou aqui parar a minha apresentação. Marco, muito obrigada. Muito obrigado. Deixar um beijo no coração de cada um, tá certo? Obrigada por mais esse curso. E até março. 10 de março, onde estaremos, se Deus quiser, novamente juntos. E não esqueçam, a gente continua com o curso do Céu e Inferno que está acontecendo aos domingos, para quem estiver acompanhando. Eu vou colocar no grupo lá como é que faz a inscrição para o curso de Joana de Ângeles. E muito obrigado por a gente estar junto esse tempo todo. Marco e a todo mundo que está junto com a gente, viu? Tchau. Excelente semana para vocês. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Bom ano novo para todos. Boa noite. Obrigada, gente. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Tchau.